Sejam bem-vindos ao módulo 5, Memória, Atenção e Aprendizagem 2. Meu nome é Adriessa e eu sou professora de Neurociência e Educação e coordenadora de uma pós-graduação nesta mesma área. E estarei com vocês nas 3 aulas que compõem esse módulo. Aqui nós vamos entender as principais relações entre a emoção e a aprendizagem e estratégias para colaborar com a atenção e a memória dos nossos alunos. A forma como aprendemos e avaliamos impacta de maneira essencial o tipo de memória na qual o que foi ensinado será armazenado. Alguns conteúdos não ficam armazenados na memória de longa duração porque os alunos sabem que só serão cobrados na prova e não entendem que essa informação será útil no futuro. Depois da prova, a impressão é que nunca mais esses conteúdos serão utilizados. O tempo disponibilizado é insuficiente para a quantidade de conteúdo que deve ser ensinado. Estudos demonstram que os testes, as provas, têm eficiência na aprendizagem se o feedback acontecer, para evitar a repetição de erros. Aliás, falar sobre essa importância da avaliação é um tema importante para discutirmos aqui. Então, vamos refletir sobre algumas questões? Nas escolas, temos tempo de aula para esses feedbacks? Há oportunidade para que os alunos refaçam as provas? Caso sim, os alunos, ao refazerem as provas, eles têm realmente a intenção de aprendizagem? Além disso, a avaliação serve para que os professores refaçam seu planejamento? Eu tenho certeza que a resposta é não para a maioria dessas perguntas na maioria das escolas. O que nós observamos é que as formas com que esses alunos fazem a prova, a forma com que eles são avaliados, muitas vezes, esse feedback ele não vai ocorrer. Nós não temos tempo, nós temos vários conteúdos que precisam ser trabalhados. Por esse motivo, o grande intuito da avaliação, que é realmente aferir o conhecimento desse aluno, para que se possa dar um respaldo, ver os pontos, ver onde que se pode ser trabalhado um pouco mais com relação a isso, se há algumas lacunas no conhecimento, os nossos modelos hoje educacionais, eles muitas vezes nos impedem de fazer isso. Então não há tempo para rever o que não foi aprendido, pois outros conteúdos eles precisam ser vistos. O professor, ele muitas vezes não tem como trabalhar os erros e revê-los, o que vai prejudicar a memória e a aprendizagem dos nossos alunos. O que é importante que nós entendamos aqui é que quando nós falamos em avaliação, do ponto de vista da neurociência, ela é sim muito importante para a gente. Mas se houver o feedback, aí sim nós podemos falar que estamos de fato colaborando para a aprendizagem desse aluno. Aliás, ao falarmos de aprendizagem e memória, precisamos compreender por que nos lembramos de algo ou nos esquecemos. Muitas vezes ouvimos que o encéfalo é uma esponja, não é mesmo? O nosso cérebro, como a gente já, o nosso encéfalo, ele capta as informações, ele absorve as informações. Mas talvez a melhor forma de comparar o nosso encéfalo seria uma peneira, pois a maior parte das informações sensoriais que recebemos ela é rejeitada quase que imediatamente. Então, ao invés de uma esponja que vai sugar todas as informações, o nosso encéfalo está mais para uma peneira que vai fazer a seleção do que realmente deve ou não vir aí para essa rede de memórias. A razão pela qual o encéfalo filtra uma informação e sua relevância e seu valor funcional para a sobrevivência tem grande impacto aqui na aprendizagem. De que adianta guardar a sensação de uma roupa no corpo, por exemplo, ou de uma tecla do computador no nosso dedo? Então, esses são fatores que a nossa sobrevivência vê que não são importantes, por isso que elas são descartadas. E que fatores influenciam o encéfalo a guardar ou rejeitar algumas informações, prestar atenção a alguns estímulos, desprezar outros? Sabe aquele professor que dá aula usando a mesma sequência de estratégias? Sabe aquele professor que, ao entrar na sala, ele tem um ritual, que os alunos já conhecem quais são as propostas? Bom, esse professor tem grande chance de perder os alunos e a atenção dos seus alunos, a atenção dos seus educandos. O professor, ele precisa saber que uma tendência do nosso encéfalo é o que nós chamamos de habituação. E o que isso significa? O encéfalo acostuma-se ao estímulo e começa a ignorá-lo depois de um tempo.
Além disso, quando dois estímulos concorrem, a atenção se foca naquele que é mais intenso, no que tem movimento e no que é novidade. O professor pode se beneficiar dessas informações usando estratégias diferentes e estímulos diferentes para ensinar cada conteúdo. Aquele professor que sempre dá aula usando a mesma sequência de estratégias tem grande chance de perder a atenção dos seus alunos, como nós já colocamos aqui. Por exemplo, imagine um professor de matemática que a cada aula explica na lousa 2 ou 3 exercícios e depois dá uma lista imensa, de exercícios, os mesmos exercícios para os seus alunos. E aí, na sequência, ele faz a correção na lousa. Ou seja, ele usa sempre a mesma sequência nas suas aulas. Com o tempo, o aluno prestará menos atenção à explicação e esperará a resposta da lousa para copiá-la, como se copiando a receita do bolo, soubéssemos cozinhar. E esse professor passa a correr um sério risco de que seus alunos não aprendam. Então veja, aquela sequência que muitas vezes nós consideramos ideal, nas nossas aulas, então eu chego, coloco na lousa o que deve ser feito, aí eu faço uma explanação da matéria, na sequência nós resolvemos alguns exercícios ou fazemos alguma discussão, depois nós fazemos uma lista, aí nós corrigimos. Você está querendo dizer que isso não é legal, Adressa? Não, claro que é. Essa rotina nas aulas, ela é muito importante. Mas nós temos que ficar atentos, porque como eu acabei de falar para vocês, uma tendência do nosso encéfalo é a habituação. Então, para esse aluno que ao resolver a lista, ele vai ver, puxa, eu não consegui fazer esse exercício. Ah, mas daqui a pouco o professor vai corrigir na lousa mesmo, aí eu pego a resposta ali e coloco aqui. Então, há uma tendência muito grande de que esse aluno ele passe a ter esse comportamento. E não é isso que a gente quer, não é verdade? Então, por esse motivo, não que você não possa ter as suas rotinas, mas o quanto eu consigo trazer de estratégias diferentes para essas aulas? Certamente isso vai te ajudar bastante. Então, o professor que a cada aula ele conseguir propor atividades variadas que alternam momentos individuais, em dupla e em grupo, usando esporadicamente aulas expositivas, mas também inserindo dinâmicas e ambientes diferentes, poderá prender mais a atenção dos seus alunos. A repetição e a atenção são importantes auxiliares para a memória e aprendizagem, mas repetição enfadonha faz com que a informação seja descartada. Então vejam, como nós já colocamos, esse hábito que muitos de nós temos de seguir uma sequência é bacana, mas inserir estratégias diferentes ela pode fazer a diferença nas aulas. Isso porque a memória tem limites em termos de capacidade, mas dar significado ao que pretendemos guardar pode ajudar. Vamos fazer um teste? Gosto bastante desse teste que a professora Kátia Chedi, ela conta, nas suas aulas, e eu gosto bastante, vamos reproduzi-la aqui. Eu vou falar para vocês uma sequência de 12 letras. E nessa sequência de 12 letras, vocês têm o desafio de, depois de um determinado tempo aqui, vocês repetirem essa sequência para mim, Como eu não vou ouvir, vocês vão repetir aí para vocês mesmos. Aí vejam só, não vale anotar, hein? Essa sequência ela tem que ficar registrada aí na memória de vocês. Então vamos lá. Prestem atenção. P, P, V, N, D, Q, M, F, M, A, D, V. Repete de novo, Adressa? Não, era só uma vez. Então, vamos lá. Aí você deve se questionar, Adressa, é muito difícil, eu não vou conseguir memorizar. Vamos seguir com a aula e já eu vou perguntar a sequência novamente para vocês e vamos ver quantas letras você se lembra. Mas depois que eu der um significado a essa sequência que eu acabei de contar para vocês, eu garanto que você não terá nenhuma dificuldade em guardá-las para o resto da sua vida. Confie em mim. Caso o nosso cérebro começasse a julgar todas as informações importantes, ele ficaria tão sobrecarregado que não seríamos capazes de tomar decisões essenciais para a nossa sobrevivência. Felizmente, ele filtra e seleciona os estímulos sensoriais que recebemos e armazena os mais significativos e pertinentes.
Uma das formas mais eficazes de tornar a informação significativa é associar o novo conceito a um conhecimento familiar. Isto é atingido através de analogias e metáforas, por exemplo, formando associações com o que já foi aprendido. A aprendizagem que permite aos alunos relacionar uma informação nova a experiências anteriores aumenta a força e a complexidade das conexões neuronais e, desse modo, a retenção da informação. Quer ver um exemplo disso? Os cursinhos pré-vestibulares, por exemplo, né? Alguns alunos, vocês que já fizeram, já passaram por essa etapa também, mas algumas das táticas é exatamente criar frases, né? Quantos alunos não decoraram aí a tabela periódica, porque para cada uma, né, das colunas ali da tabela era dada uma frase diferente, por exemplo. Quantas fórmulas matemáticas, fórmulas físicas também não foram assimiladas porque foram aí dados alguns exemplos, algumas relações com músicas. Então essas são boas estratégias. Aliás, uma coisa que eu gosto bastante de fazer nas minhas aulas, isso é bastante interessante, é sempre que possível validar aquilo que o aluno já tem por conhecimento. Quer um exemplo? Vamos dizer que eu vá dar uma aula de DNA, né? Então DNA seja o tema da minha aula. Eu nunca começo essa aula falando DNA é um material genético, significa ácido desoxirribonucleico. Não. Eu começo sempre colocando, né? Então o tema da nossa aula é esse. E aí eu pergunto para os alunos, quando eu falo em DNA, o que vem à cabeça de vocês? E aí eu vou anotando cada uma das coisas que eles falam. Professores, quando a gente vai usar esse tipo de tática, é importante realmente colocar tudo o que eles falam. Porque a partir do momento que eu seleciono a fala de um e não do outro, ao invés de ajudar, né, de promover, aí, de colaborar para essa aprendizagem, eu posso, inclusive, atrapalhar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Sempre que eu dou esse tipo de aula, então, algumas das coisas que aparecem como resposta. Ah, professora, DNA é a cor do meu olho. Eu escrevo na lousa, cor do olho. Aí o outro escreve assim, tá no sangue. Aí eu escrevo, está no sangue. Aí outro fala, são as características do meu pai e da minha mãe. Características do pai e da mãe. Aí tem alguém que fala assim, teste de paternidade. Aí eu escrevo, testes de paternidade. Aí nessa onda, assim, sempre tem um aluno que vai falar assim, programa do ratinho. Eu escrevo, programa do ratinho, né? Escrevo tudo o que eles falam ali na lousa. E aí vem a sua tática enquanto professor. Na sequência, depois que eu ouço os alunos falarem sobre isso, eu vou validando cada uma das respostas que eles deram. Então, por exemplo, inicio falando que o DNA realmente é o nosso material genético. Então, nós trazemos o material genético do nosso pai e da nossa mãe. Logo, aquilo que os alunos falaram, né? Que a característica do meu pai e da minha mãe está certo. E, inclusive, a cor de olhos, né? Como um deles citou também. Na sequência, eu posso falar, o DNA é sangue? Não. DNA não é sangue, mas o DNA nós podemos encontrá-lo no sangue, porque o DNA está lá no núcleo, presente em todas as células, né? Então nós podemos encontrar DNA no sangue. Aliás, uma forma de você descobrir o DNA de uma pessoa é exatamente você fazer o quê? Exame de DNA. Então, por exemplo, vamos dizer que você queira fazer um teste de paternidade, né? Alguém queira fazer um teste de paternidade. Qual que é uma das formas na qual isso pode ser feito? Por meio do sangue, por meio de um fio de cabelo, né? Então essas são algumas das formas. Então o teste de paternidade, ele realmente tem a ver com DNA. E aí, para pegar aquele aluno que fez ali, de repente, uma gracinha ali no fim, o que a gente fala? E se de repente esse suposto indivíduo não quiser colaborar com o teste de paternidade, o que a gente faz? Vamos para o programa do ratinho, né? Ou seja, nós conseguimos validar aí muito do que esses alunos colocam pra gente. Então isso é importante porque mostra para o aluno que sim, ele sabe sobre aquele conteúdo. Ele sabe. Nós, na verdade, enquanto professores, nós vamos dar nomes para isso, nós vamos redirecionar. Então vamos para a nossa revisão inicial? O que nós vimos até aqui? Que a memória, ela tem uma forte relação, né, como nós acabamos de dizer, com a aprendizagem, e que validar, né, resgatar essas memórias dos alunos de forma, né, sempre que possível validá-las.
usar sequências diferenciadas nas aulas, ele pode ser uma boa estratégia para não deixar a aula enfadonha. Aí, retomando o que também já foi dito, Adriessa, isso quer dizer que eu não posso seguir uma sequência nas minhas aulas? Vejam, e isso a gente tem que tomar bastante cuidado. Não tem pode e não pode. Essa decisão ela é sua. Veja com o que nós conversamos aqui são exatamente algumas contribuições da neurociência, mas a decisão final é sempre sua, né, professor? Então veja, se você conseguir inserir essas estratégias diferentes nas suas aulas, certamente isso vai ser uma forma de colaborar com a aprendizagem dos seus alunos. Por que que isso é bom? Porque o nosso encéfalo, ele tem aquela característica de habituação. Então, quanto mais eu tenho do mesmo estímulo, mais ele tende a se habituar, a entender qual é o padrão. Então, como nós citamos, a lista de exercício. Por que ele vai se esforçar para fazer uma lista de exercícios se ele sabe que daqui a 10 minutos o professor vai colocar a resposta na lousa? Então, você pode seguir a sua sequência didática, mas mudar a estratégia. Vamos para a parte 2 da nossa aula? A professora Mary Springer apresenta 7 passos para ensinar nossos alunos e ajudá-los a guardar na memória o que ensinamos. Antes de conhecê-los, é importante nos atentarmos novamente. Não é receita de bolo, não é que você vai fazer isso e vai dar certo, né? Pode ser que dê, pode ser que não dê. O que é sempre importante que vocês fiquem em mente quando vamos falar de neurociência é que essas são sugestões. É conhecer como esse encéfalo funciona, como se dá essa biologia da aprendizagem para que então você tome a decisão final de como conduzi-la. Vamos à dica número 1? Ela chama de atingir. O que significa esse atingir? Significa envolver os alunos no processo de aprendizagem, tornando-os protagonistas. Aliás, falar em protagonismo de aluno é um tema que daria uma aula, né? O que significa um aluno protagonista? Será que é aquele realmente que, quando nós fazemos trabalhos em grupo, quando ele faz uma apresentação, ou um momento de reflexão individual também se trata de protagonismo. Então, decidir e entender o que é protagonismo de aluno é muito importante na hora de você aplicar essa dica. Dessa forma, basear a aprendizagem em problemas e usar estratégias colaborativas e cooperativas é uma excelente estratégia. Lembrar-se de considerar a atenção, os estilos de aprendizagem, a motivação e o significado, além de utilizar estratégias que envolvam diversos estímulos sensoriais, são excelentes nesse momento. E aí é o que nós acabamos de dizer. O que significa esse protagonismo? O que significa eu dar para esses alunos esses momentos de reflexão, eu entender esses estilos de aprendizagem? Eu sei que não é fácil, professor, porque vejam só, falar aqui parece fácil, mas e como que você faz isso quando você está numa sala de aula com 30 alunos, né? E você tem 50 minutos para estar ali com eles e um cronograma a ser seguido. Realmente é um desafio, mas é você que conhece os seus alunos. Então, o quão próximo você estiver deles, entender esses estilos e como é difícil chegar a cada um, buscar sempre essas estratégias diferentes, trazer formas de envolvê-los, né, nesse momento de aprendizagem, de fato, são formas que podem colaborar para esse processo de aprendizagem. Vamos para o passo 2? Refletir. Dar tempo aos alunos para relacionar o novo aprendizado com o que já sabem. Lembram-se do exemplo que eu acabei de dar, lá do DNA, né? Que nós fizemos buscas, evocamos aí memórias dos alunos. Esse é um excelente momento. Muitas vezes nós damos respostas prontas para os nossos alunos. Nós colocamos as definições, nós falamos, vamos refletir sobre determinado contexto, mas na verdade quem reflete é a gente, né? Então deixar o aluno participar, dar exemplos, contar as suas histórias. Gente, se tem uma coisa que o nosso encéfalo adora, é ouvir uma boa história. E não só ouvir, como contar, né? Então, se possível, deixar esse aluno realmente falar sobre esse processo. Tem algo que eu gosto muito de fazer com os meus alunos, que são os chamados
Preceitos do dia, né? Então, preceitos são aquelas dicas, sugestões, são frases, né? Ou de pensadores, ou de pessoas como nós. E sempre, dependendo das aulas, antes de iniciar uma aula, eu leio o preceito do dia, né? Então, eu leio o preceito, ou um aluno lê o preceito, que traz uma frase reflexiva, e na sequência eu abro para que eles discutam sobre esse preceito. Gente, eu preciso confessar para vocês, quando eu iniciei esse tipo de trabalho, nem eu mesma tinha noção do quão frutífero ele seria para as aulas. Tem dias que as minhas aulas viram de preceito, né? E eu não consigo trabalhar o conteúdo no qual eu levei como objetivo para ministrar. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Claro que eu sei que aí vai ter o cronograma cumprir, tem pessoas que nos cobram, mas nunca se esqueça, professor, do qual é o seu objetivo como educador. Será que é formar esse indivíduo pensante? Então, dar a ele esta oportunidade é muito bacana. Além do mais, precisamos ficar atentos para aqueles alunos que são tímidos. Porque muitas vezes, esses alunos, na hora da participação, você vê que são sempre os mesmos, né? Que fazem, que falam. Então, como que eu consigo atingir os alunos tímidos? E se por meio deles eu não pedir um texto escrito, por exemplo, né? Ao invés dele falar, ele escreve, ou ele faz um teatro. Você fala, nossa, Adriessa, mas um aluno tímido, ele vai fazer um teatro? Olha, deixa eu contar um segredo para vocês. Antes de me tornar professora, eu era uma pessoa muito tímida, tinha muita vergonha. Eu me lembro quando estava na escola, eu tinha vergonha de responder chamada, né? A professora falava o meu nome na aula em inglês, então tinha que responder em inglês, eu tinha muita vergonha. Então, algo que me ajudou nesse processo foi exatamente o teatro, né? Porque no teatro era um personagem, não era eu, né? Então, eu conto isso para vocês, até mesmo para a gente entender que muitas vezes essas diferentes estratégias a gente consegue chegar nesses alunos. Existem estratégias para garantir que todos relacionem o novo conhecimento com o seu conhecimento prévio, como já colocamos, né? Colocá-los em duplas ou em grupos para que discutam o que foi aprendido. E aí, né, como eu já dei vários exemplos para vocês, sabe aqueles alunos que às vezes eles têm vergonha de falar pra gente, mas eles conseguem falar com um colega? Um outro recurso interessante, na hora de montar os grupos, geralmente são os mesmos, né? E se nós mesmos montarmos esses grupos? De forma que coloquemos aqueles que têm dificuldade em um determinado aspecto com um outro aluno. E aí, uma coisa bem interessante, procure dar, né? Se você for montar grupos assim, dar a caneta e a folha para o aluno que você considera que naquele tipo de atividade tem um pouco mais de dificuldade. Você vai ver que os outros, no começo vai ter conflito, né? Não tem como não ter. Mas depois você vai observar que há uma colaboração, uma cooperação entre os alunos, né? Então essa é uma dica bastante interessante também. A terceira dica é recodificar. A recodificação é um passo imperativo para que os alunos se apropriem das informações recebidas. Então, fazer resenhas, resumos, anotações, mapas conceituais, desenhos, esquemas sobre o que foi visto é essencial, pois o material autogerado, né, ou seja, esse material que o próprio aluno desenvolveu, é muito mais fácil de ser lembrado. O registro personalizado desencadeia um melhor entendimento conceitual. Então, algo que eu costumo indicar, sugerir para os meus alunos é que depois das aulas, eles tenham um caderno à parte no qual eles façam, né? Eles façam aí, então, esses pequenos resumos, esses esquemas, da forma deles, sobre o que foi aprendido. E aí, algo interessante que é importante reforçar, que aí nós vamos bastante ao encontro da ideia de hábitos de estudo, nossa, Adriessa, mas é tão difícil isso, porque o aluno já fica 5 horas pela manhã na escola, aí ele na parte da tarde, e aí ele acha que tem que estudar mais 3, 4 horas. Tem alunos que têm realmente essa rotina, mas se você quiser estimular o seu aluno, tente falar assim, olha, hoje 10 minutos da aula, né? Tente estudar à tarde 10 minutos do que você viu. Então, um exemplo. Se o seu aluno de manhã, aliás, pais, né, essa é uma excelente dica também, além, né, de vocês enquanto professores, podem instruir e ajudar os pais a fazerem isso. Então, se o aluno de manhã, ele teve, ou à tarde, né, enfim, no período da escola, ele teve
4 disciplinas, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Ele teve química, biologia, português e matemática. Quais são as matérias que ele vai ver à tarde? Aí ele vai ver física, por exemplo, nada impede. Mas o ideal é que ele veja realmente essas 4 matérias que ele teve de manhã. Essa é uma boa forma de consolidar, de ver novamente aquilo que ele já foi, aquela sinapse que ele já visitou. Vamos para o passo 4, reforçar. A partir do processo de recodificar, o professor observa se os conceitos aprendidos pelos alunos correspondem ao que foi ensinado. E a partir daí, pode dar feedbacks, momento em que esses conceitos serão aperfeiçoados. Essa fase dá a chance ao professor de ajustar concepções antes de elas serem armazenadas na memória de longo prazo. Então, esse momento, professores, é muito importante. Vejam, se você deu a sua aula, né? Você falou sobre um determinado tema, o DNA mesmo que nós colocamos aqui anteriormente. Você vai ter um novo encontro com esses alunos. Nesse novo encontro, ao invés de você já iniciar com o seu novo conteúdo, faça essa chamada. Faça a retomada do conteúdo que foi visto anteriormente. Então, inicie a aula com uma abordagem de exemplo. O que nós vimos mesmo na aula passada? Aí vocês podem falar, pode colar do caderno, não tem problema. Porque a ideia não é que esteja gravado, é que ele tenha esse contato de novo. Para esse aluno que conseguiu estudar à tarde, é ótimo, isso é muito bacana. Mas, gente, nós sabemos como que é a realidade dos nossos alunos. Aliás, nós somos alunos ainda, né? Muitas vezes o nosso contato com aquele conteúdo de novo vai ser ali, quando eu sento de novo na cadeira, né? Então, fazer essa retomada de conceitos, ela é essencial. Na minha jornada como professora, eu já tive tantos exemplos de alunos, por exemplo, que aprenderam na hora da prova. Sim, na hora da prova. Tem professores, né, que têm o perfil de no dia da prova não sabem nada, né? E tudo bem também, são estilos. Agora eu, por exemplo, como professora, eu continuo sabendo tudo, não tem problema. Então, se um aluno chama e fala assim, ai, professora, eu não consigo resolver essa questão, né? E eu vou ali e observo. Às vezes ele não lembra uma frase, às vezes ele não lembra um determinado conceito, às vezes ele sabe todo o processo, mas não lembra o nome do negócio. O que eu faço? Falo o nome para ele, não tem problema. Qual que é o meu propósito enquanto professora? O meu propósito é que ele aprenda. Por isso que eu digo que muitas vezes o momento dele aprender é ali na hora da prova. E aí, claro, que vai depender dos estilos, né? De condução de aula, de entendimento disso de cada um. Mas é uma proposta bastante bacana também. Vamos para o passo 5, treinar. Treinar de diferentes maneiras. Utilizando a aplicação, a análise, a prática mental, os pares educativos, a música, a personalização, a dança, os poemas, a criação, os jogos, entre outras milhares de estratégias que a gente tem aí. A lição de casa, inclusive, ela pode ser utilizada como treinamento, assim como projetos mão na massa. O treinamento é a oportunidade de utilizar o conhecimento e entendimento confrontando os alunos com situações problema imprevistas ou incomuns. O treinamento consolida a retenção do conceito na memória de longa duração. Algo importante que a gente precisa colocar aqui é que esse treinamento não se trata do repetir da mesma forma, né? O que é muito importante que fique claro, como nós já falamos da avaliação, e é um tema também que daria uma outra grande discussão aqui pra gente, é falar sobre lição de casa. Adriessa, lição de casa vale a pena? Lição de casa é bacana? Sim, sem dúvidas. A lição de casa ela é excelente, vírgula, desde que ela seja corrigida. Desde que o professor tenha um momento no qual ele consiga fazer a validação disso. Porque muitas vezes o que nós observamos? Os professores passam as tarefas de casa, os alunos vão, fazem, causa muitas vezes até toda uma turbulência na família, porque tem que cumprir com aquela tarefa. E aí quando essa tarefa volta para a sala de aula, o que acontece? Ninguém vê. Não tem esse feedback, né, dos professores. E isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, quando nós vamos falar em tarefa, isso é imprescindível, é muito bacana. Mas, professores,
consigam dar o respaldo, consigam dar esse retorno para esses alunos, porque é nesse momento que esse aluno de fato vai entender o que ele fez, o que ele não fez. Aliás, usar estratégias diferentes para que essas tarefas sejam feitas também é algo bem bacana de se fazer. O passo número 6, rever. A revisão torna possível resgatar a informação da memória da longa duração e manipulá-la na memória de trabalho. A revisão consiste em preparar nossos alunos para avaliar a aprendizagem. As revisões podem ser realizadas individualmente ou em grupos, e existem formas criativas de realizá-las. Então vocês devem se perguntar agora, nossa, Adriessa, mas parece com coisas que você já comentou anteriormente? Sim, na verdade, todas essas estratégias, aliás, eu tenho certeza que muitas delas vocês já fazem, né? Aqui nós estamos, segundo a professora, delineando, dando nome a isso, mas eu não tenho dúvidas de que muitas delas vocês já colocam como práticas de ensino. O que é importante, aliás, quando vai se falar em revisão, é muito importante, assim como nós falamos anteriormente da habituação, sabe aquele professor que, não, antes da prova eu vou dar uma revisão? Você acha mesmo, professor, que esse aluno ele estuda para a prova? Dificilmente. Ele sabe que antes da prova, antes da avaliação, ele vai ter um momento de revisão, ele vai estar tudo fresquinho aqui na memória de curto prazo dele. Então essa revisão, ela também precisa ser muito pensada, ela é importantíssima, mas precisa ser pensada com muita cautela, porque senão ao invés de colaborar para a aprendizagem do meu aluno, na verdade eu posso impedir. Vamos para o passo 7, recuperar. O tipo de avaliação pode afetar a facilidade ou dificuldade de recuperar algumas informações armazenadas. O processo de recuperação pode ser desencadeado por técnicas específicas. O estresse pode inibir a capacidade de acessar essa memória. Existem formas variadas de testar os seus alunos, avaliá-los em dupla ou individualmente, deixar que preparem tábuas de consulta, proporcionar formas diversas de resgatar a informação através de trabalhos, provas e projetos. O que nós entendemos aqui? Que essas formas de avaliar, como já mencionamos anteriormente também, elas são importantíssimas, mas entender como essa avaliação vai ser conduzida também é vital. O que nós observamos hoje, a neurociência ela traz de informação para a gente, é que, primeiro que quando se fala em prova já tem até uma coisa diferente, que paira no ar, Nós trazemos isso como alunos que fomos e muitas vezes passamos isso para os nossos alunos. Os nossos alunos, eles precisam entender que a avaliação ela é um momento importante, mas que não há necessidade, parece fácil falar, mas que não há necessidade desse estresse envolvido nisso, porque muitas vezes realmente o nosso aluno já sabe e na hora ele não consegue resolver, ou então ele sabe que ele vai ficar todo nervoso na hora, ele já nem estuda, ele fala, eu nem vou estudar porque eu sei que na hora eu não vou conseguir, Então essa avaliação, esse processo contínuo, durante essa trajetória, ele realmente vai ser muito importante. Nós podemos ensinar e avaliar de forma a garantir a aprendizagem. Saber como funciona o encéfalo no processo de consolidação de memória-aprendizagem, além de trocar experiências com outros professores sobre estratégias diferenciadas, ajudam muito. Os professores e os alunos devem ter claro seus objetivos, seu destino e o que cada um dos dois precisa para lembrar do que foi ensinado, ou seja, para aprender. O que é importante que a gente fale aqui é o seguinte: professor, antes de iniciar as aulas, ou dar um determinado conteúdo, deixe claro para o seu aluno, o meu objetivo nesta aula é que você faça o quê? Que você aprenda o quê? Esse aluno ele precisa ter claro isso. Essa é uma boa dica também de quando nós falamos nesses objetivos de aprendizagem. Agora, voltando às 12 letras, quem se lembra? Vou dar um tempinho aí para vocês. Já teve até uma liberação de neurotransmissor aqui, já causou até um furor, Meu Deus, eu não consigo lembrar. E se eu disser para você que aquelas 12 letras que eu contei anteriormente são as letras iniciais do parabéns para você? Tenho certeza que você já está. Não é? Veja, você as escreverá rapidinho. Então,
quando a gente cria um significado, o resgate ele fica bastante fácil. Vamos para o nosso resumo geral? Então, o que nós vimos até aqui? Lembrem-se que a forma como aprendemos e avaliamos impacta de maneira essencial o tipo de memória na qual o que foi ensinado será armazenado. Como nós dissemos também, muitas vezes ouvimos que o encéfalo é uma esponja que absorve informação, mas a melhor forma de nós, fazermos essa analogia, compararmos a uma peneira, porque ele faz uma seleção. A razão pela qual o encéfalo filtra uma informação e sua relevância e seu valor é funcional para a sua sobrevivência. Por isso que essa característica de peneira ela vai mais ao encontro do que seja a ideia do encéfalo. O encéfalo tem a tendência à habituação. O que é habituação mesmo? É aquela característica de nós nos acostumarmos com o estímulo e passarmos a ignorá-lo, Então, um professor que faz da mesma forma, um exemplo até, quando a gente ouve um determinado barulho, no começo incomoda e depois a gente não acostuma, exatamente por conta dessa característica, Além disso, quando dois estímulos concorrem, essa atenção ela vai focar no mais intenso. Então, o professor que tem o mesmo estilo de aula, e aí vem um WhatsApp apitando aqui, E o aluno escondido fala para mim o que vai chamar mais a atenção desse aluno. Com certeza é o celular, Então, o professor ele pode se beneficiar dessas informações e usar estratégias diferentes para ensinar cada conteúdo. Dessa forma, o professor que a cada aula conseguir propor atividades variadas, ele poderá prender muito mais a atenção do seu aluno. Então, tanto a repetição quanto a atenção, elas serão bastante importantes, mas lembrar que essa repetição sempre do mesmo jeito, ela pode se tornar bastante cansativa, Uma das formas, aliás, de tornar a aprendizagem mais significativa, de tornar essa informação significativa, é associar o novo conceito a um conhecimento familiar, como nós acabamos de ver. Nós vimos também 7 dicas que falam pra gente como atingir, refletir, recodificar, reforçar, treinar, rever e recuperar, muitas das estratégias, muitas das formas com que os nossos alunos podem memorizar mais facilmente. Aliás, eu vou desafiá-los. Formem uma frase bem interessante para que a gente consiga memorizar os 7 passos. Que tal? Pessoal, por hoje é isso. Vejo vocês na próxima aula. Até lá!